Como você organizaria a ordem do culto para garantir uma transição suave entre os diferentes elementos? Como você consideraria a diversidade de práticas e transições dentro da congregação ao planejar o culto? De que maneira você destacaria a importância da exposição das Escrituras durante o culto, tanto para os membros quanto para os visitantes? Estamos estudando a lição número 11, que tem o tema A doutrina deve fazer parte do culto. Certamente a doutrina deve fazer parte do culto. Sugere a importância de incluir ensinamentos fundamentais da fé durante os serviços religiosos. Isso implica em não apenas enfatizar a adoração e a comunhão, mas também o ensino e a exposição das verdades doutrinárias das Escrituras. Integrar a doutrina do culto ajuda os fiéis a compreender melhor sua fé, fortalece a base teológica da comunidade e promove um entendimento mais profundo das crenças compartilhadas. Isso pode ser feito através de sermões, exposições, leituras bíblicas, cânticos teológicos e outras práticas que enfatizam a importância e relevância da doutrina dentro da vida da comunidade de fé. O texto principal é a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-nos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. O resumo da lição: a liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as Escrituras Sagradas. O texto bíblico, ou a leitura bíblica em classe, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 33. A introdução. Nessa introdução, enfatiza a importância do culto na vida do cristão, destacando que é durante o culto que ocorre a comunhão, a edificação, a adoração congregacional e o anseio da palavra de Deus. Além disso, ressalta que o culto cristão é guiado pelas normas estabelecidas por Deus em sua palavra, mesmo diante das adversidades culturais e individuais. Eu separei aqui 2 pontos da introdução. O primeiro ponto aqui a ser observado é a centralidade da palavra de Deus. O texto ele destaca que a palavra de Deus é pregada e ensinada durante o culto, enfatizando sua importância central na vida da comunidade cristã. Isso sugere que o ensino bíblico é fundamental para a edificação espiritual e o crescimento dos fiéis. O segundo ponto aqui que eu observei aqui na introdução é a respeito da ordem do culto. Mesmo diante das diversidades culturais e pessoais, o texto ressalta a importância de respeitar a ordem do culto, especialmente no que diz respeito à centralidade das Escrituras. Isso implica que, independentemente das diferenças individuais, a comunidade deve seguir um padrão estabelecido para o culto que valorize e priorize a palavra de Deus. Nessa introdução aqui, eu separei aqui 3 palavras chaves. Eu costumo separar essas palavras para enriquecer mais a aula. A primeira palavra aqui que a gente vai ver é culto. Uma explicação da palavra culto refere-se ao ato de adoração e louvor a Deus, que é essencial na vida do cristão para fortalecer a comunhão com Deus e com outros crentes, além de proporcionar edificação espiritual. E a segunda palavra que a ser destacada é palavra de Deus. Representa as Escrituras Sagradas, que são pregadas e ensinadas durante o culto para instruir, encorajar e orientar os fiéis em sua fé e prática cristã. A terceira palavra aqui que eu observei é a ordem do culto. Indica a sequência de elementos e atividades que compõem o serviço religioso, incluindo louvor, oração, leitura bíblica, pregação e comunhão. Respeitar a ordem do culto é importante para manter o foco na adoração a Deus e garantir uma experiência significativa para os participantes no culto. Vamos já entrar já aqui no primeiro ponto da lição. E tem um tema aqui, o subtópico, a liturgia cristã.
Esse subtópico aborda a importância da ordem do culto, especificamente destacando a liturgia cristã como um elemento essencial para conduzir os crentes à adoração com base nas escrituras sagradas. Ele explora a origem do termo liturgia e sua evolução do contexto grego para o contexto cristão, ressaltando seu significado como um ofício religioso que agora é aplicado ao culto cristão. Nesse subtópico aqui, eu separei aqui 2 pontos principais aqui, que é a liturgia cristã. O texto destaca que a liturgia cristã deve estar fundamentada nas escrituras sagradas e tem como objetivo conduzir os crentes à adoração verdadeira. Isso implica que a liturgia não é apenas uma série de rituais ou procedimento, mas sim um meio pelo qual os fiéis se aproximam de Deus em reverência e submissão, seguindo padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E outro ponto aqui a ser observado aqui é rito e culto. O subtópico também menciona que os termos rito e culto estão correlacionados e contribuem para estabelecer um padrão bíblico para o culto cristão. Isso sugere que, além da liturgia, a maneira como o culto é conduzido e os rituais envolvidos devem refletir a vontade de Deus revelada nas Escrituras, garantindo assim uma adoração genuína e aceitável. Eu separei aqui as palavras-chave aqui para poder agregar a lição liturgia. Primeira palavra refere-se ao conjunto de rituais, cerimônias e práticas utilizadas no culto religioso, com o objetivo de conduzir os fiéis à adoração a Deus. Na tradição cristã, a liturgia é baseada nas escrituras sagradas e busca proporcionar uma experiência, comunhão e reverência. O padrão bíblico, a outra palavra que eu separei, refere-se à conformidade com os ensinamentos e princípios estabelecidos na Bíblia. A liturgia cristã segue um padrão bíblico, significa que as práticas e rituais como devem estar alinhados com as instruções e diretrizes encontradas nas palavras de Deus, garantindo assim uma adoração que seja aceitável aos olhos de Deus. O subtópico 2 é a ordem no culto. Esse subtópico ele vai abordar a importância da ordem no culto, destacando que o culto é encontrado com Deus, no qual os crentes se comunicam com Ele através de orações, cânticos e ofertas, enquanto Deus fala com eles através de sua palavra e dos outros dons espirituais. Ele enfatiza a necessidade de uma ordem pré-estabelecida para garantir a decência e ordem do culto. Durante o culto, sem negligenciar a espiritualidade. Eu separei aqui 2 pontos aqui decência e ordem. O texto ressalta que a ordem no culto não é apenas uma formalidade, mas sim uma necessidade para garantir que a adoração a Deus seja realizada de maneira apropriada e respeitosa. Isso implica que a organização e a estrutura do culto são fundamentais para criar um ambiente propício à adoração genuína e espiritual. O outro ponto aqui a ser observado é o propósito do culto. Esse subtópico ele destaca que o culto bem ordenado é aquele que cumpre seu propósito principal, que é incluir adoração, edificação, comunhão, exortação e pregação do Evangelho. Isso sugere que a ordem do culto não é uma imposição arbitrária, mas sim uma ferramenta para direcionar os participantes em direção aos objetivos estabelecidos por Deus para a reunião congregacional. Eu separei aqui umas palavras aqui chaves, para agregar decência e ordem. Essas palavras destacam a importância de conduzir o culto de maneira respeitosa e apropriada, tanto em relação às práticas humanas quanto às manifestações espirituais. Garantir a decência e a ordem no culto é fundamental para criar um ambiente propício à verdadeira adoração e comunhão com Deus. E outra palavra aqui que eu separei é o propósito do culto. Refere-se aos objetivos fundamentais da
reunião congregacional, que inclui adoração a Deus, edificação dos crentes e comunhão entre os membros da igreja, exortação espiritual e proclamação do evangelho. Uma ordem no culto bem estabelecida ajuda a alcançar esses propósitos de forma eficaz e significativa. Vamos ver agora o subtópico 3, que ele tem um tema elementos do culto. Nesse subtópico aqui, ele discute-se como a igreja primitiva deu um novo significado a certas práticas cultuais, em vez de ser influenciada pelas religiões pagãs de seu tempo. Destaca-se a ideia de que o cristianismo reinterpretou e deu uma nova perspectiva a algumas práticas culturais, atribuindo-lhes um significado cristão. Eu separei aqui 2 pontos aqui. O primeiro ponto aqui que eu observei aqui é a influência da igreja primitiva. O texto destaca que, em vez de simplesmente adotar as práticas religiosas pagãs de seu tempo, a igreja primitiva optou por influenciar e dar novo sentido a algumas dessas práticas. Isso sugere que o cristianismo não apenas rejeitou o que era contrário às escrituras, mas também transformou elementos culturais existentes para refletir os valores e a mensagem do evangelho. O segundo ponto aqui a ser observado é o elemento do culto bíblico. O subtópico lista os principais elementos de um culto bíblico, que inclui oração, louvor, leitura bíblica e exposição das escrituras sagradas, testemunho, ofertas e dízimo. Isso indica que o culto cristão é composto por uma variedade de práticas que têm fundamentos sólidos nas escrituras e são essenciais para a vida da igreja e para a adoração a Deus. Separei aqui algumas palavras aqui. A primeira palavra aqui que eu observei é a igreja primitiva. Refere-se aos primeiros anos da comunidade cristã que surgiram logo após a ascensão de Jesus Cristo e foram fundamentais para o estabelecimento e expansão do cristianismo. A igreja primitiva é reconhecida por sua dedicação ao ensino dos apóstolos, comunhão entre os crentes, partilha de bens e fervorosos testemunhos do evangelho. O outro ponto aqui, outra palavra que é a ser observada é práticas culturais. São as atividades rituais e cerimoniais realizadas como parte da adoração e da expressão religiosa de uma comunidade no contexto. As práticas cultuais refere-se às atividades de adoração e serviços realizados pela igreja primitiva, que foram influenciadas e reinterpretadas à luz da fé cristã. E outra palavra aqui que eu observei é culto bíblico. Indica um tipo de adoração que segue os princípios e padrões estabelecidos na Bíblia Sagrada. O culto bíblico é caracterizado pela presença dos elementos essenciais mencionados no texto, como oração, louvor, leitura e exposição das escrituras, testemunho, ofertas e dízimos. Esses elementos são considerados fundamentais para uma adoração autêntica e significativa, conforme ensinado nas escrituras. Vamos para o ponto 2 da lição. Vai nos falar o ponto 2, a diversidade no culto, e o subtópico é o culto. Nesse subtópico, ele vai abordar a diversidade do culto, explorando o significado e a importância da adoração no contexto cristão. O culto é descrito como uma prática vital que envolve reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Ele conduz os crentes a reconhecer tanto a grandeza e santidade de Deus, quanto sua própria pequenez e necessidade de perdão e santidade. Eu separei aqui 2 pontos aqui desse subtópico aqui, natureza da adoração. O texto destaca que o culto é essencial, uma expressão de adoração a Deus. Isso implica que reconhecer a grandeza e santidade divinas, bem como a nossa dependência e necessidade de perdão e santificação. Portanto, o culto não é apenas uma atividade religiosa, mas uma resposta reverente e sincera ao caráter e à graça de Deus. O segundo ponto aqui a ser observado é a entrega e consagração. O subtópico ele ressalta que a adoração não se limita apenas em rituais formais.
desenvolve uma entrega total de si mesmo a Deus. Isso é especificado pela exortação de Paulo aos crentes em Roma, para oferecerem seus corpos como sacrifício vivo e para renovarem suas mentes como um culto racional a Deus. Assim, o culto não se restringe ao ambiente da igreja, mas abrange toda a vida do crente, refletindo uma consagração contínua e abrangente a Deus. Eu separei aqui umas palavras aqui. Culto refere-se à prática de adoração a Deus, que é vital no contexto cristão. Envolve uma série de ações como reverenciar, prostrar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. A segunda palavra aqui é adoração. Representa a expressão de reverência, submissão e devoção a Deus. É um elemento central no culto cristão, pois reconhece a grandeza e a santidade de Deus, bem como a necessidade humana de perdão e santificação. A outra palavra aqui que eu separei é entrega. Refere-se à ação de consagrar-se totalmente a Deus, oferecendo todo o seu ser como um sacrifício vivo. Essa entrega é vista como parte essencial da adoração, levando os crentes a dedicarem suas vidas e suas ações a Deus como uma expressão de reconhecimento de sua grandeza e graça. O subtópico 2 tem um tema diversidade no culto. Nesse subtópico explora-se a diversidade no culto e como os crentes podem servir ao Senhor através dela, destacando que cada indivíduo tem diferentes capacidades e dons, e que essas diferenças devem ser vistas como recursos valiosos para a adoração e serviço a Deus. Eu separei aqui 2 pontos. A utilização dos dons e talentos. O texto enfatiza que cada crente deve usar seus dons e habilidades para servir ao Senhor no culto e na comunidade. Essa abordagem está alinhada com os ensinamentos de Eclesiastes 9:10, que encoraja a fazer tudo com o melhor de suas capacidades. Isso sugere que a diversidade de dons e talentos é uma oportunidade para que cada pessoa contribua de maneira única e significativa para a adoração e serviço a Deus. O segundo ponto aqui que eu separei, que eu observei, é a edificação do corpo de Cristo. O subtópico também ele destaca a importância da diversidade na edificação do corpo de Cristo. Paulo, em suas epístolas, ensina sobre a diversidade de dons e ministérios, todos eles dados pelo mesmo Senhor, com o propósito de preparar os crentes para a edificação da igreja. Isso indica que a diversidade ele não é apenas uma forma de adoração individual, mas também uma maneira de enriquecer a vida da comunidade cristã e promover o crescimento espiritual. Eu separei aqui algumas palavras para agregar na lição. Diversidade refere-se à variedade de dons, talentos e habilidades presentes na comunidade cristã. Essa diversidade é vista como um recurso valioso que permite que cada indivíduo contribua de maneira única para a adoração e serviço a Deus. E a segunda palavra que é serviço. Indica a ação de dedicar-se ao Senhor e à comunidade através do uso dos dons e talentos recebidos. O texto enfatiza a importância de cada crente servir ao Senhor com o que tem e de melhor, reconhecendo que cada um tem uma parte de desempenhar no corpo de Cristo. E a outra palavra aqui que eu separei é a edificação. Refere-se ao processo de construção e fortalecimento da fé e comunhão dentro da comunidade cristã. A diversidade de dons e ministérios é vista como essencial para a edificação do corpo de Cristo, promovendo o crescimento espiritual mútuo e a maturidade na fé. Subtópico 3, unidade na diversidade. Este subtópico discute a importância da unidade na diversidade do contexto do culto cristão. Ele destaca que, embora os crentes possuam dons diversos e personalidades diferentes, é essencial manter a reverência e a ordem do culto, a adoração a Deus, para promover a edificação do corpo de Cristo. Separei aqui 2 pontos. Valor da diversidade. O texto reconhece que Deus constituiu a humanidade com características diversas, o que se reflete também no culto cristão. Isso é evidenciado pelos diferentes dons que o Senhor concede aos crentes e pelas diferentes formas de adoração. Essa diversidade é vista como um aspecto positivo,
pois permite que cada crente contribua de maneira única para a adoração a Deus e para a edificação da igreja. O segundo ponto aqui é necessidade de reverência e ordem. Apesar da diversidade, o subtópico ressalta que a falta de reverência e a desordem pode comprometer a adoração ao Senhor e a edificação do corpo de Cristo. Isso sugere que, embora cada crente tenha a sua própria forma de adorar a Deus, é importante manter a reverência e a ordem durante o culto, para garantir uma experiência de adoração que honre a Deus e promova a unidade de edificação da comunidade cristã. Eu separei aqui umas palavras aqui. A primeira palavra que eu separei é unidade. Refere-se à coesão e harmonia dentro da comunidade cristã, apesar das diferenças individuais e da diversidade de dons e personalidade no contexto do culto. A unidade é importante para promover uma experiência de adoração centrada em Cristo e para fortalecer os laços de comunhão entre os crentes. A outra palavra aqui que eu separei foi diversidade. Indica a variedade de dons, talentos e características presentes na comunidade cristã. Embora os crentes sejam diversos em suas habilidades e formas de adoração, é fundamental reconhecer e valorizar essas diversidades como uma expressão da riqueza do corpo de Cristo. Outra palavra aqui que eu separei aqui é reverência. Refere-se ao respeito, honra e adoração. Reverente a Deus durante o culto. Manter a reverência é essencial para garantir que a adoração seja feita de maneira adequada e para evitar a desordem que pode comprometer a experiência de culto e a edificação do corpo de Cristo. Vamos para o terceiro ponto da lição, que tem o tema a exposição das escrituras no culto. O subtópico 1 é expondo as escrituras. Esse subtópico ele aborda a importância da exposição das escrituras no culto cristão. Destaca-se que a pregação fiel da palavra de Deus não apenas alcança o coração dos crentes, mas também é o meio pelo qual Deus escolheu para salvar os perdidos. Portanto, a exposição das escrituras deve ocupar um lugar central no culto cristão. Dois pontos aqui a ser observado é o alcance espiritual. O texto enfatiza que a exposição fiel das escrituras tem o poder de tocar o coração dos crentes e converter os perdidos. Isso é ilustrado pelo relato dos discípulos no caminho de Emaús, onde afirmam que seus corações ardiam enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras. Além disso, a pregação do Evangelho é apresentada como um meio pelo qual Deus escolheu salvar os que creem, conforme mencionados em 1 Coríntios 1:21. E o segundo ponto aqui a ser observado é o modelo da igreja primitiva. O subtópico destaca a importância de a igreja se aparecer com a igreja primitiva, especialmente para a valorização da pregação da palavra de Deus. A igreja primitiva cresceu através da pregação da palavra e os crentes contemporâneos são encorajados a seguir o mesmo modelo. Isso enfatiza que a exposição fiel das escrituras deve ser o elemento central e predominante em um culto verdadeiramente cristão. Eu separei aqui algumas palavras. Exposição das escrituras refere-se ao ato de apresentar e explicar fielmente os ensinamentos da Bíblia durante o culto cristão. A exposição das escrituras é fundamental para transmitir a mensagem divina aos crentes e para alcançar os não crentes com o Evangelho. A segunda palavra aqui que eu separei é centralidade. Indica a importância e o destaque que a pregação da palavra de Deus deve ter no culto cristão. A centralidade da exposição das escrituras significa que ela deve ocupar um lugar primordial e predominante na ordem do culto, influenciando e diferenciando todas as outras atividades e elementos da reunião congregacional. E o terceiro ponto aqui é fidelidade. Refere-se que a qualidade de ser fiel é preciso na interpretação e transmissão dos ensinamentos bíblicos. A exposição das escrituras deve ser fiel ao texto original, respeitando seu contexto histórico, cultural e teológico, para garantir uma compreensão correta e uma implicação relevante aos crentes.
O segundo, o subtópico aqui é louvores que pregam as Escrituras. Esse subtópico aborda a importância dos louvores que pregam as Escrituras como uma forma complementar de proclamar a verdade bíblica durante o culto cristão. Destaca-se que, além da pregação verbal, os hinos cantados durante os cultos podem servir como meio eficaz para fixar a doutrina bíblica na mente e no coração dos presentes. Eu separei aqui 2 pontos. Diversidade de métodos. O texto ressalta que, embora a pregação verbal seja um método mais comum de proclamar as Escrituras, existem outras formas pelas quais essa verdade pode ser compartilhada. Os hinos cantados durante os cultos são mencionados como uma dessas formas alternativas, pois podem transmitir doutrinas bíblicas de maneira eficaz e memorável. Isso destaca a importância de utilizar uma variedade de métodos para ensinar e proclamar as verdades das Escrituras dentro da igreja. Um segundo ponto aqui a ser observado é a importância da harpa cristã. O subtópico enfatiza a relevância da harpa cristã como um recurso valioso para a pregação das Escrituras através dos hinos. Ela é descrita como um inário oficial das igrejas pentecostais, desenvolvido especificamente para enfocar as verdades pentecostais e doutrinárias. Os pioneiros sentiram a necessidade de um inário que refletisse essas peculiaridades históricas e doutrinárias. E a harpa cristã foi criada para cumprir esse propósito, apresentando as bases doutrinárias da confissão pentecostal. Eu separei aqui algumas palavras-chave aqui desse ponto. Louvores. Refere-se às músicas e hinos cantados durante os cultos religiosos como forma de adoração e expressão de fé. Os louvores têm o poder de transmitir doutrinas bíblicas de maneiras memoráveis e impactantes, complementando a pregação verbal das Escrituras. E outra palavra aqui que eu separei aqui, a harpa cristã, indica um inário oficial das igrejas pentecostais, desenvolvido especificamente para enfocar as verdades pentecostais e doutrinárias. A harpa cristã é valorizada como um recurso importante para a pregação das Escrituras, através dos hinos, pois reflete as bases doutrinárias da confissão pentecostal. E a terceira palavra aqui é proclamação das Escrituras. Refere-se à divulgação e ensino das verdades bíblicas durante o culto cristão. Além da pregação verbal, a proclamação das Escrituras pode ocorrer através dos hinos cantados durante os cultos, contribuindo para fixar a doutrina bíblica na mente e no coração dos crentes. O terceiro subtópico é pregando as Escrituras. Esse subtópico aborda a importância de pregar as Escrituras de forma fiel e precisa durante o culto cristão. Destaca-se que não basta apenas anunciar as Escrituras, mas é crucial também compreender e transmitir corretamente o seu conteúdo. A fidelidade na entrega da mensagem genuinamente bíblica é essencial para a saúde espiritual da igreja. O primeiro ponto aqui é o conteúdo da pregação. O texto enfatiza que, além de saber como pregar, é fundamental entender o que pregar. Jesus ordenou aos discípulos que pregasse o evangelho a toda criatura, indicando que a mensagem a ser proclamada é central para a missão da igreja. Isso destaca a importância de se pregar a palavra de Deus de forma fiel. Eu separei aqui 2 pontos principais aqui desse subtópico, é o conteúdo da pregação. O texto enfatiza que, além de saber como pregar, é fundamental entender o que pregar. Jesus ordenou aos discípulos que pregassem o evangelho a toda criatura, indicando que a mensagem a ser proclamada é central para a missão da igreja. Isso destaca a importância de se pregar a palavra de Deus de forma fiel e precisa, mantendo-se alinhado com os ensinamentos bíblicos e evitando pregar mensagens contrárias à verdade de Deus. Aí o segundo ponto aqui a ser observado é fidelidade na entrega da mensagem. O subtópico aqui, ele ressalta que a fidelidade na entrega da mensagem genuinamente bíblica é vital para a saúde espiritual da igreja. Quando a igreja deixa de ser fiel na exposição das Escrituras, corre o risco de pregar mensagens distorcidas ou contrárias à verdade de Deus, o que pode ser prejudicial para os seus membros. Portanto, a Igreja de Cristo deve permanecer fiel nas exposições das Escrituras durante seus cultos, confiando que será recompensada pela obediência da palavra de Deus.
Separei aqui 3 palavras aqui. Pregar. Refere-se ao ato de proclamar e explicar as escrituras durante o culto cristão. Pregar envolve transmitir a mensagem do evangelho de maneira clara, fiel e relevante para a audiência. E outra palavra que ia ser observada é o conteúdo. Indica o material ou mensagem que está sendo comunicado durante a pregação das Escrituras. É essencial que o conteúdo da mensagem seja fiel às Escrituras e transmita os ensinamentos centrais da Bíblia, especialmente o Evangelho de Jesus Cristo. E outra palavra que é ser observada é fidelidade. Refere-se que a qualidade de ser fiel e verdadeiro na entrega da mensagem bíblica. A fidelidade na pregação das Escrituras envolve manter-se alinhado com os ensinamentos da Bíblia e evitar distorções ou interpretações errôneas da palavra de Deus. Chegamos à nossa conclusão. Esta lição discorreu sobre o culto cristão genuinamente pentecostal, ressaltando o seu padrão bíblico, a ordem do culto na visão engessá-lo, mas norteá-lo, para que os seus objetivos de adoração e edificação sejam alcançados. Por isso, aprendemos a respeito da importância da ordem do culto, a diversidade e a exposição das Escrituras. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição com os amigos. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.